você está? Você está bem? Você tem vivido tempos de angústias, tempos difíceis? A palavra de Deus nos fala de um tempo do povo de Israel que foi um tempo muito difícil, um tempo angustiante, um tempo de perturbação. E isso está registrado em 2 Crônicas capítulo 15. É interessante que no versículo número 3 está assim registrado na palavra de Deus: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. E esse tempo sem Deus, esse tempo de afastamento de Deus, olha o que provocou, quais as consequências que eles viveram. A palavra vai dizer que eles estavam vivendo um tempo de angústia, versículo de número 4. O versículo 5 vai dizer que não havia paz. O versículo de número 6 vai dizer que eles brigavam entre eles, nação contra nação. E nós sabemos muito bem que todo este caos que o povo de Israel viveu aconteceu num tempo em que a palavra de Deus não estava sendo ensinada para aquele povo. A ausência da palavra de Deus, de fato, nos distancia de Deus. Agora nós temos aqui 3 situações que provocaram todo este caos no povo de Israel. Primeiro, versículo 3, muito tempo sem o verdadeiro Deus. Você tem buscado o verdadeiro Deus? Quais são as situações que você tem enfrentado? E qual é o Deus que você tem buscado? 1 João capítulo 5, versículo 12 vai dizer que aquele que tem um filho tem a vida, e aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Jesus é o Filho de Deus, Ele é o dono da vida, Ele é o doador da vida. Sem Jesus a nossa vida fica limitada, porque nós não conhecemos tudo sobre nós não conhecemos tudo sobre a vida, e quando nós estamos em Deus, nós aprendemos com Deus. Deus nos ensina, Deus nos capacita e Deus nos mostra o caminho correto que devemos viver e o caminho que devemos seguir. O primeiro conselho que eu dou para você sair de um tempo de angústia, um tempo difícil que talvez você esteja vivendo, é buscar o verdadeiro Deus. Deus não está ausente, Deus está presente, Ele se manifesta através do Espírito dEle. Você pode agora ter uma experiência você pode agora ter uma experiência com Deus, entregando seu coração para Ele e fazendo uma oração sincera de arrependimento, de confissão e de entrega. A segunda situação que provocou o caos no povo de Israel é que eles, além de não terem buscado o verdadeiro Deus, eles também não tinham um sacerdote que ensinasse, não tinha um pastor. Ou eles não buscaram um pastor ou um profeta, alguém de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Existem sim, nos tempos de hoje, homens e mulheres que Deus tem levantado para te ensinar, para te mostrar, para falar para você a verdade, para te encaminhar no caminho da verdade. E eu tenho certeza que perto de você tem alguém de Deus. Você precisa de alguém que possa te aconselhar, dar aconselhamento para você sobre aquilo que você precisa mudar, aquilo que precisa ser mudado na sua vida para você ter de fato uma história mudada. Ainda que nós tenhamos notícia de muitas pessoas que são motivo de escândalo, ainda assim existem nesse tempo, nessa geração, homens comprometidos com a verdade, homens e mulheres que Deus escolheu para te ajudar na caminhada. Não dá para a gente ficar muito tempo sem buscar de Deus, pessoas que Ele colocou na nossa vida para nos ajudar. E a terceira questão é que eles não tinham mais lei, não se interessavam mais pela palavra, a palavra de Deus, que dava a eles a direção que eles precisavam nos tempos de guerra, nos tempos de escassez, nos tempos em que o inimigo vinha contra Israel para destruir aquilo que eles haviam construído com tanto sacrifício e com tanto suor. E a lei de Deus, os mandamentos de Deus, davam limites para eles. E dando limites para eles, eles quebrantavam o coração. Por quê? Porque toda a situação de pecado, e o pecado nos distancia de Deus, era substituído pela ação de Deus no coração deles por uma vida de quebrantamento. Eu te convido a você ter um momento com Deus através da sua palavra. Nós precisamos ter um momento com Deus na sua palavra. Porque a palavra de Deus nos liberta, a palavra de Deus nos dá uma direção que a gente não consegue apenas com bons conselhos. A palavra de Deus nos dá o alimento que nós precisamos para o nosso espírito. Talvez você é uma pessoa que cuida muito bem do seu corpo, mas não cuida do seu espírito. E se você não cuida do seu espírito, olha, o tempo de angústia, o tempo de perturbação, o tempo de sofrimento, acaba se tornando uma realidade. Eu te convido então a você buscar o verdadeiro Deus, a você ter
alguém que possa te ensinar, um pastor, uma pastora, alguém que Deus levantou. E eu te convido a ter um tempo com a palavra de Deus. Consequentemente, no capítulo de número 15, 2 Crônicas, versículo 12, aquele povo que viveu um tempo de angústia, um tempo de guerra, um tempo de perturbação, tiveram a sua história mudada. Versículo 12 vai dizer assim: eles entraram em aliança de buscarem ao Senhor. Eles entraram em aliança com Deus. Quando a gente busca o verdadeiro Deus, quando a gente tem alguém que nos ensine, e quando a gente medita na palavra de Deus, essa aliança, esse conserto com Deus acontece. É tempo de se consertar com Deus. Pense nisso. Deus te abençoe.